Então, esse é o vídeo do projeto da P1 e nele a gente vai estar mostrando dois algoritmos, que é o Dijkstra e o BFS. Ambos resolvem o problema do shortest path, que é o caminho mais curto entre dois vértices. E aqui vai uma breve explicação do que é o grafo antes da gente entrar no algoritmo. O grafo, ele é uma estrutura de dados, certo? É o jeito que a gente organiza uma informação. Na verdade, onde a gente organiza a informação e depois a gente pode ou não dar um significado para ela. Tá, aqui o grafo ele é composto por dois outros conjuntos de vértice e de arestas. Aqui eu tenho uma representação gráfica para ficar mais fácil de entender. Essa representação gráfica ela dá a noção para a gente de como que esse grafo se estrutura de uma forma visual. Tá? Então você vai encontrar muito em livro didático. E aqui ele é composto de várias ilhas, que são os vértices, e várias ligações entre eles, que são os arcos ou as arestas, que eu prefiro chamar de arco. Tá? Esses arcos, eles são simples, certo? Não tem uma orientação, eles não possuem... Esse não é um grafo dirigido, ele é um grafo simples e ponderado. Ou seja, cada uma das arestas ela tem um peso. E é nisso que o Dijkstra vai brilhar. E é nisso que quase todas as aplicações que a gente tem hoje em dia para grafo se baseiam. É trabalhar com esses pesos e achar o mínimo ou o máximo entre eles. Antes de tudo, a gente tem que mostrar como que vai ser representado esse grafo no computador. Até porque a gente vai computar esse grafo e tentar aplicar alguma coisa nele até o fim desse vídeo, tá? Esse grafo ele é um grafo simples, certo? E ponderado também. E por ele ser simples, isso significa que a matriz de adjacência ela é simétrica. Você pode perceber que se a gente vir tanto da linha como da coluna, ela vai ter os mesmos valores. A linha 3 tem os mesmos valores da terceira coluna e assim por diante. Tá? No lugar do verdadeiro ou falso, em vez de colocar aqui adjacente, eu troco pelo valor da ligação, o valor do arco, e já me poupa muito tempo de processamento. Tá? Aqui está uma legenda para ficar mais fácil de entender, tá? Já que esse vídeo vai ficar aberto depois do trabalho. E esse é o modo que a gente vai representar no computador. Explicação do BFS. BFS, ou busca em largura, ou busca em amplitude, é um algoritmo em grafos que realiza uma busca exaustiva dentro das arestas e dos vértices, de uma forma que visite apenas uma vez cada vértice e não torne a visitar esse vértice novamente, visitando todos os vértices adjacentes. Ele funciona da seguinte forma. Ele parte de um vértice inicial e explora todos os vértices adjacentes. Em seguida, cada vértice adjacente, a partir de cada vértice adjacente, ele visita os adjacentes a esse vértice adjacente e assim sucessivamente. Ele pode ser usado para achar componentes conectados, achar todos os vértices conectados a apenas um componente, achar o menor caminho entre os vértices, mas isso já foi explicado em Dijkstra, e testar a bipartição, entre outras coisas. O funcionamento dele é basicamente assim, explicando no desenho. Ele inicializa por aqui e marca esse aqui como visitado. A partir desse aqui, ele vai visitar esse e esse, que são os adjacentes. Vai marcar eles como visitados e vai visitar os adjacentes a esses adjacentes. E assim sucessivamente. Até que visite todos os pontos, todas as arestas, e então o programa é terminado. Aqui a gente tem um pseudocódigo onde ele inicializa, escolhe uma raiz, marca S dentro dessa raiz, no caso S de G,
insere S em F, enquanto F não está vazio, F sendo a fila, ele vai prosseguindo até que a fila seja completada e todos os vértices sejam visitados. Aqui eu tenho um exemplo de código também, onde você entra com o valor dos grafos, o valor do grafo, quer dizer, o tamanho do grafo. Aqui é onde você vai inicializar e aqui é o vetor de visita. O vetor de visita é colocado como 0, é inicializado como 0. Para esse vetor funcionar corretamente, como eu disse que é necessário uma fila é criada com uma alocação dinâmica que fica do tamanho do grafo. E a partir daí ele vai salvando as posições na fila e vai incrementando o final da fila. Toda vez que ele visita, ele incrementa no final da fila. IF significa início da fila, IFF final da fila. Toda vez que for uma aresta for visitada, ela é adicionada no contador e parte para o próximo. Enquanto o início da fila for diferente do final da fila, ele vai visitando os vértices adjacentes e vai marcando eles como visitados, até que o início da fila seja igual ao final da fila, ou seja 0. E assim que funciona o BFS. O algoritmo de Dijkstra. O algoritmo de Dijkstra, ele resolve o problema do caminho mais curto, que é o shortest path, tá? De uma única raiz. Essa raiz, ela, nos livros de grafo, você vai encontrar uma anotação chamada source. Esse source é a sua origem, certo? É por onde você vai começar esse caminho. E ele resolve o problema de grafo ponderado com pesos positivos. Se você tiver peso negativo, você tem que usar outro tipo de algoritmo, tá? Porque esse não vai funcionar. E mais tarde eu mostro por quê ou não. Tá? Os rótulos em branco, eles estão indicando um infinito, tá? Porque eu ia ter que escrever dentro, não ia ficar bom isso aqui. Então toda vez que tiver um rótulo em branco, quer dizer que o peso dele é infinito. E eu vou explicar o porquê. Tá, imagina esse grafo e a gente tem que sair desse lugar e chegar até o destino, que está do outro lado dele. Como que a gente vai achar o caminho mais curto? Não, peraí, deixa eu... Tá, o Dijkstra, ele possui uma abordagem gulosa, porque ele calcula a menor distância para todos os vértices, certo? Então a gente começa primeiro colocando o rótulo infinito, que está em branco aqui. É um valor muito alto, que não tem como ser real, certo? Então, aí que tá o segredo. E a gente vai fazer um processo de relaxamento no grafo, tá? Primeiro a gente vai começar da raiz para a próxima camada, tá? A gente pode começar daqui e daqui, que são os vértices mais perto. São os que estão mais adjacentes à nossa raiz. E a gente vai rotular eles com a distância até eles. Por exemplo, se a gente começar de cima para baixo da raiz, ele vai ser 0 mais 4 e a gente rotula como 4. Tá? Aqui vai ser a raiz, é 0 mais 3, vai ser 3. E a gente percorre o caminho agora mais curto e vai fixar no 3. Quando a gente ancora nele, a gente vai relaxar a próxima camada, ou os próximos vértices que são adjacentes, e vai computar o peso. Então a gente vai somar o rótulo mais o valor do caminho. Então vai ser 3 mais 7 e a gente vai rotular aqui como 10. Certo? Ou não? Então, a gente vai rotular os dois caminhos. Vai ser 3 mais 7, vai ficar 10. 3 mais 2, 5. Tá? E a gente vai para o valor que ficou menor. Então vamos lá. Vai ser aqui. E a gente vai fixar nesse ponto. E vai ancorar nele e vai percorrer a próxima direção, que só tem uma. Então vai ser 5 mais 4, 9, tá? E a gente pode pegar esse 10, cortar ele. E a gente sabe que o menor caminho é 9 da raiz para ele.
E ordenando esses caminhos depois no vetor, a gente consegue descobrir qual deles é o mais curto. Ou seja, é esse caminho aqui. 0, 3, 5 e 9.